aqui posicionado. 102 pode começar. Pode começar. Se não puder começar, a gente vai para o segundo. Rodrigo, então você faz a primeira pergunta e depois a gente continua na sequência. Não, Lucas. Não, então deixa 102 entrou, Rodrigo. Pode ir. Bom, gente. Bom, pessoal. Boa noite. Emerson aqui da Rádio 102 FM. A gente falar um pouquinho desse Bragantino e não dá para não falar do jogo e te perguntar, por mais que o Bragantino tenha feito um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo realmente foi muito abaixo do que a gente esperava de um time que entrou, e a impressão que nós ficamos que estava muito desligado, observando os gols novamente, em determinados momentos até a impressão de estar displicente, né? O primeiro gol, uma sucessão de erros, uma bola invertida do Hiller, quando o Claudinho estava posicionado à sua frente, o Aderlan que saiu e fez a falta e não continuou na jogada. O terceiro gol, o Edmar vira de costas, tenta um toque de calcanhar, a bola passa entre as suas pernas, na sequência sai o terceiro gol do Palmeiras. A avaliação que você faz desse primeiro tempo aí, desastroso, que pode ter comprometido, quem sabe, a vaga na Copa do Brasil? Eu acho que foi um primeiro tempo realmente muito ruim, em especial esses primeiros 30 minutos. O Palmeiras veio com uma proposta clara de explorar as costas da nossa defesa. A gente acabou oferecendo espaços demais para eles nesse sentido. Eles foram extremamente eficientes. E a partir do momento que você toma 3-0 com 30 minutos, sempre é uma situação muito complicada. O que cabe destacar de positivo é o equilíbrio que a equipe teve, o segundo tempo que fez, conseguiu fazer um gol que nos coloca de volta numa disputa. Aí a gente sabe que ainda está longe, ele tem 2 gols de vantagem, mas com esse gol do Hurtado a gente volta para a disputa na semana que vem. Você falou sobre o espaço na defesa, né, que o Palmeiras aproveitou. Você pensou impressionar o Palmeiras na saída de bola nessa partida? E você acha que você errou um pouco nessa estratégia? Teria que recuar um pouco mais o time para deixar menos esse espaço? Ou foi algo que acabou acontecendo com as circunstâncias do Palmeiras na partida? Eu acho que foi circunstancial, porque se você notar, no decorrer da partida toda restante, a gente continuou pressionando a saída, e eles não tiveram mais chance, tiveram uma escapada com o Rony, que na verdade foi uma volta de uma bola parada, mas no decorrer da partida a gente ajustou o mecanismo e aí conseguiu pressionar, conseguiu ter o controle do jogo, não conseguiu converter em muitas oportunidades claras, é verdade, esse é um detalhe que a gente tem que arrumar. O Palmeiras procurou tirar a velocidade do nosso jogo, dos nossos homens de frente, marcou mais embaixo, até porque já tinha o placar a seu favor, e a gente encontrou dificuldade. Eu acho que no segundo tempo a gente foi muito mais próximo daquilo que pode ser, e é o que nos dá a expectativa de que a gente possa fazer um grande jogo no jogo da volta e tentar buscar esse resultado que a gente sabe que, embora seja difícil, ainda está em aberto. Barbieri, boa noite, tudo bem? Felipe do Globoesporte.com. Barbieri, a minha dúvida é com relação a como trabalhar essa inconstância do Bragantino, que consegue alternar bons jogos, igual vinha de 3 partidas muito boas, e para um jogo como esse, em que começou os primeiros 30 minutos, muitas falhas, ali como o Emerson, não vou nem repetir, porque o Emerson acho que colocou bem ali as falhas nos 3 primeiros gols, né? Como trabalhar essa inconstância para o Bragantino conseguir não entrar nos jogos tão desligado assim e conseguir manter um ritmo tão bom como dos últimos 3 jogos? Olha, Felipe, não tem segredo, eu preciso tempo, né? As coisas não acontecem por mágica, é evidente que ninguém esperava uma oscilação como essa dos primeiros 30 minutos, nem eu, nem os próprios jogadores. A gente ainda está buscando entender efetivamente por que a gente estava tão desconcentrado nesses lances, né? Os ajustes de posicionamento a gente até consegue identificar de maneira mais fácil. A verdade é que se fosse um jogo único, nós fatalmente estaríamos eliminados, mas são 2 jogos. Ali no intervalo estava 3-0, a gente tinha mais 3 tempos de 45 para disputar. Nesse
nesse primeiro tempo de 45 desses 3, a gente conseguiu fazer um gol. Então a gente tem que manter a cabeça no lugar, manter o equilíbrio. Para a semana que vem, nos próximos 2 tempos de 45 que a gente tem, se a gente conseguir fazer um gol mais em cada tempo, a gente está de volta na disputa aí, ao menos para uma disputa de pênaltis. Mais Bragança pode fazer, Pedro? Pedro Rigoni, no Jornal Mais Bragança. Primeiramente, boa noite, Maurício Barbieri. Gostaria de saber se, na sua opinião, qual o principal fator que levou o Bragantino a sofrer 3 gols com 30 minutos de jogo? Boa noite, Pedro. Eu acho que é uma sequência de detalhes. Houve desatenção, houve um pouco também de sorte da equipe do Palmeiras. No primeiro gol, a bola desvia no nosso defensor antes de entrar no gol. No terceiro gol, o Ortiz acaba não sendo capaz de tirar a bola com a força necessária, ela acaba sobrando dentro da área para o Palmeiras. Enfim, não estou diminuindo o mérito do Palmeiras com isso, ele foi eficiente nas chances que teve. Eu não consigo mais me lembrar de muitas outras oportunidades. Se eu não me engano, junto com a bola do Rony, foram 4 oportunidades, das 4 eles aproveitaram 3, né? Mérito deles, e a gente tem que ajustar. Volto a repetir, o que tem que ficar de marca para nós é o segundo tempo que nós fizemos. Nós tivemos o domínio completo no segundo tempo, procuramos alternativas, conseguimos fazer um gol, e é nesse caminho que a gente tem que ir pensando no jogo da volta. Maurício, boa noite, Angelito da TV Bandeirantes. Eu queria saber do treinador nesse momento, depois de um péssimo primeiro tempo, um ajuste no segundo, qual é o foco a partir de agora? Mesmo porque segunda-feira tem uma pedreira aí que é o Grêmio, vai jogar fora. E na próxima quinta-feira tem o Palmeiras de novo. Qual é o foco? É o Campeonato Brasileiro ou dá para conciliar os dois? Dá para buscar aí uma vitória ou um empate na próxima quinta-feira? Boa noite. O foco passa a ser o Grêmio, sem dúvida nenhuma. É claro que os mesmos erros que a gente cometeu nesse jogo é possível que o Grêmio tente explorar. Então a gente tem que corrigir isso até segunda-feira. Corrigir esses detalhes, procurar fazer mais um bom jogo contra o Grêmio, né? Conseguir tentar buscar pontos importantes fora, e na volta a gente tem que se espelhar, como eu disse, nesse segundo tempo que nós fizemos. Nós fomos muito bem no segundo tempo para fazer o jogo da volta no estádio do Palmeiras. Barbieri, Diego da 102 FM, o Bragantino acabou tendo 2 lances nos 2 gols do Palmeiras que explorou bastante as pontas, né? Tanto com o Rony quanto o Wesley também na primeira etapa. Em 2 lances, em um o Aderlan acabou cometendo a falta, não voltando, notei que você reclamou bastante com ele, e no outro o Edmar tentou tirar a bola de calcanhar e acabou também tendo a oportunidade para o Rony sair em disparada. Você vê as laterais do Bragantino como um fator onde você precise melhorar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, porque o Aderlan hora é titular também, hora você improvisa o Raul no setor, o Everton vinha sendo titular, com a lesão do Everton, o Edmar voltou. Você acredita que as laterais estão fazendo você ficar um pouquinho atento quanto a essa questão defensiva do Bragantino? Boa noite, Diego. Eu acho que de uma maneira geral, todos nós, começando por mim, mas os jogadores também, estamos decepcionados com o nosso desempenho, especialmente nesses primeiros 30 minutos. Você citou 2 lances, realmente foram 2 erros, mas eu não quero individualizar os erros. Houveram erros em sequência para que os gols acontecessem. Além do fator que eu citei, as bolas acabaram sobrando para os jogadores do Palmeiras que com competência souberam fazer os gols, né? Os mesmos jogadores no segundo tempo praticamente não cometeram erros. Eu acho que a gente tem oscilado nesse quesito, e aí sim é um ponto importante que a gente precisa tentar ajustar. A gente vinha de bons jogos, inclusive com esses mesmos jogadores, então é a gente procurar achar soluções já pensando no Grêmio, que é um desafio importante para a gente fora de casa, para só então a gente voltar a pensar nesse jogo da volta. Eu volto a dizer, com esse gol que a gente buscou no final, a gente volta para a briga. Eles ainda têm uma vantagem que é importante, mas eu acredito que a gente tem condição de tentar superar isso no Allianz e tentar buscar os gols que a gente precisa para a classificação. Quando o time acaba tomando 3 gols em pouco tempo, muito próximos, né, fica sempre aquela dúvida: o que o técnico pode fazer para evitar que o time sinta um baque de tomar gols seguidos e melhorar dentro da partida? O que você
falou para os jogadores no intervalo que fez o time melhorar. Você acha que o Palmeiras pode ter recuado um pouco também no segundo tempo e tendo apertado um pouco menos também? Você acredita que pode ter tido um pouco do outro lado também, na influência do segundo tempo? Olha, eu vou começar pela sua última pergunta, né? Eu não acho que o Palmeiras tenha afrouxado, porque eu vi os jogadores dele se cobrando dentro de campo, eles mesmos gritando um com os outros que tinham tido uma queda de rendimento ali. Eu acho que muito mérito do que a gente impôs, começou a ganhar as segundas bolas, começou a ganhar as bolas de transição. É evidente que eles com 3-0, a tendência é que eles se sintam um pouco mais confortáveis no jogo. A conversa no intervalo foi no sentido de que a gente precisava ter equilíbrio e voltar para o jogo. Se a gente entrasse para o segundo tempo de forma desesperada, a tendência era que a gente sofresse mais gols e aí com certeza a eliminatória estava perdida, né? É evidente que os 3-0, volto a dizer, nos deixam extremamente frustrados, eu, os jogadores, direção, todo mundo, mas volto a pontuar que o segundo tempo nos dá alento, nos dá a expectativa de que a gente tem condição de ir lá e fazer um segundo jogo, apesar dessa vantagem inicial do Palmeiras. Barbieri, Felipe aqui novamente. A minha dúvida é sobre os atletas que entraram. O Bragantino, ali, acredito que a partir de uns 20 minutos do segundo tempo, a gente via claramente que os atletas estavam cansados, pelo gramado molhado, sequência de jogos, enfim. E o Ian, principalmente, entrou muito bem. Ele ajudou na marcação, recompôs. Como você pode falar aí sobre a questão desses atletas que estão vindo do banco? E parece que o Morato, voltando para a direita, também estava se sentindo mais à vontade. Ele jogou o ano inteiro pela esquerda, né, que não é muito a dele. Sobre o Morato e o Ian Hurtado, o que você pode falar aí sobre eles? Não, são dois jogadores que vêm trabalhando bastante, vêm se dedicando nos treinamentos. O Morato já tinha tido a oportunidade de entrar contra o Flamengo, fez um bom jogo. O Hurtado vinha entrando numa sequência de jogos, se eu não me engano só no último jogo que ele não havia entrado. A gente entendeu que pela postura do Palmeiras de estar extremamente recuada, a gente precisava ter um centroavante de um pouco mais de imposição física, que é a característica do Hurtado, né? E jogar com um jogador de beirada que procurasse um pouco mais de associação, como é o caso do Morato. Eu acho que eles entraram bem no jogo, fico feliz pelo desempenho deles, assim como o restante do grupo também. São jogadores muito queridos, que vão nos dando opções e alternativas para a sequência tanto do Campeonato Brasileiro quanto para o jogo da volta no estádio do Palmeiras. Pode ir mais Bragança, pode ir, Pedro. Então a gente segue a sequência, pode ir, Angelito. Ô Barbieri, já que você está tão confiante no jogo da volta na próxima quinta-feira, daí eu vou cutucar a ferida. Você tem aí jogadores que não vêm rendendo na cobrança de pênalti. Numa eventual decisão por pênaltis, você pretende conversar com esses batedores, treinar mais eles, para que na quinta-feira, se por acaso for aí a disputa por pênaltis, o Bragantino conseguir um rendimento melhor? Olha, a gente já tem intensificado a cobrança de pênaltis, nós treinamos antes desse jogo, a gente vem atacando esse que é um problema que a gente sabe que tem, e vem desenvolvendo, os jogadores vêm crescendo de produção, então não é algo que me assusta. Se a gente tiver aqui para os pênaltis, a gente vai chegar preparado da melhor maneira possível, embora todos nós saibamos que pênalti sempre é uma questão complicada, depende muito mais do equilíbrio emocional no momento do que da técnica em si, né? Mas a gente tem intensificado os treinamentos e vem se preparando também para esse quesito aí, não só para uma eventual classificação, uma disputa de penalidade, mas para as penalidades que podem vir a ocorrer na sequência, tanto do brasileiro quanto do próximo jogo durante o jogo. Barbieri, Emerson aqui da 102 de novo, até para encerrar de nossa parte, já projetando o jogo da próxima semana, especificamente o final do primeiro turno contra o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio é um time que tem muita qualidade, trabalha muito com posse de bola, principalmente no seu meio de campo. Você hoje não contou com o Raul, que não pôde atuar em função de ter jogado já pelo Vasco da Gama. E a gente nota já uma evolução do Lucas Evangelista, que antes da Covid-19 vinha sendo um dos melhores atletas desse Bragantino. Você tem dito também que muitas vezes vai montar ou vai trabalhar com o seu time de acordo com o seu adversário. Projetando o jogo contra o Grêmio, poderemos nós ver uma formação, quem sabe, até diferente, saindo um pouco desse 4-3-3, quem sabe até atuando com o Hiller, Raul, o Lucas Evangelista, um pouco mais ao lado do Claudinho, um centroavante fixo com o Ítalo ou Hurtado, e o Arthur sendo um pouco mais
livre, tendo uma movimentação um pouco diferente, não sendo tão posicional? É possível uma formação nesse sentido ou você acredita que não? Tudo é possível. Nós vamos estudar o Grêmio, vamos analisar a equipe deles, vamos fazer as melhores escolhas em função daquilo que a gente entende que tem de melhor também para explorar o potencial dos nossos jogadores e para, enfim, atacar os espaços que a gente entende que o Grêmio possa oferecer. Valeu, gente. Obrigado, Maurício. Já passo o resto da programação para vocês.